menino asmático, sofre no hospital e enfrenta seu dilúvio pessoal ao encarar Deus de frente. Uma enfermeira destemida entrega um presente que muda tudo na vida do menino. Me ajude a realizar o sonho de alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Noé estava sentado na cama de seu pequeno quarto, apertando um inalador vazio entre os dedos. Pela janela, ele observava as ruas movimentadas de Vila Prudente. Era fim de tarde, e o sol lançava sombras longas pelas calçadas. As crianças corriam e gritavam animadas, brincando de futebol em uma quadra improvisada. Ele podia ouvir o eco dos chutes e os risos se misturando ao som das buzinas. Devia estar lá fora com eles, pensou, ressentido. Virou-se para o espelho, onde seu reflexo mostrava um garoto de 10 anos, magro demais, com olheiras que pareciam não desaparecer nunca. Você deveria descansar, Noé. Chamou sua mãe da cozinha, a voz carregada de cansaço. Tem consulta amanhã e já basta o que aconteceu na última vez. Ela tentou soar firme, mas falhou. Noé revirou os olhos. Ele estava cansado de consultas de hospitais e de ser o menino fraco que todos olhavam com pena. Mãe, eu estou bem, respondeu, mais irritado do que pretendia. Sua mãe apareceu na porta do quarto, enxugando as mãos no avental. Você nunca está bem, murmurou ela quase para si mesma. Determinado a provar que estava errado, Noé se levantou, calçou os tênis e saiu sem dizer nada. A rua estava viva, cheia de energia. Ele se aproximou da quadra, onde os meninos da sua idade corriam descalços, chutando uma bola gasta. Ei, Noé, vai ficar só olhando, entra no time, gritou Leandro, seu vizinho. O coração de Noé bateu mais rápido, mas ele tentou ignorar a sensação. Claro que vou, preparados para perder, brincou fingindo confiança. Ele entrou no jogo, correndo atrás da bola com determinação. Mesmo quando sentiu o peito começar a apertar, Noé deu um chute certeiro, marcando um gol, mas não teve tempo de comemorar. Uma onda de calor percorreu seu corpo e ele caiu de joelhos, ofegante. O sol ao seu redor começou a desaparecer, como se ele estivesse submerso. Leandro correu até ele. Noé, você tá bem? Respira, disse o menino com os olhos arregalados de pânico. Noé tentou responder, mas não conseguiu puxar ar. A última coisa que viu foi o rosto preocupado de um homem que o levantou do chão, enquanto sua mãe, alarmada, surgia correndo da porta do prédio. A viagem até o Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouveia foi um borrão de sirenes e gritos. Respira, meu filho, por favor, respira, implorava a mãe segurando sua mão trêmula. O pai estava calado, a mandíbula tensa enquanto o carro balançava pelas ruas cheias. Noé mal conseguia abrir os olhos, mas sentia as lágrimas da mãe molhando sua mão. No hospital, ele foi levado às pressas para dentro, com médicos e enfermeiros, murmurando palavras que ele não entendia. Quando finalmente estabilizaram sua respiração, Noé sentiu o corpo exausto, como se tivesse corrido quilômetros. Horas depois, Noé estava deitado em um leito com tubos e máquinas ao redor. Sua mãe sentava ao lado, os olhos vermelhos e inchados. O pai, com os braços cruzados, andava de um lado para o outro, como um leão enjaulado. O silêncio era sufocante, até que Noé falou, a voz rouca, por que isso só acontece comigo? Por que Deus faz isso comigo? A mãe suspirou, como se já esperasse a pergunta. As coisas são como são, Noé. Não adianta pensar nisso. Ele olhou para ela, incrédulo. Então ele não se importa? Retrucou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A mãe desviou o olhar, incapaz de responder. O pai parou de andar, mas não disse nada. Apenas saiu da sala com passos pesados. Noé fechou os olhos, frustrado e cansado. O som das máquinas bipando era constante, como uma lembrança de sua fragilidade. Lá fora, o mundo continuava em movimento. As crianças ainda jogavam futebol, as pessoas iam e vinham. Mas para Noé, o tempo parecia parado.
Ele prometeu a si mesmo que isso nunca mais aconteceria. Amanhã, pensou, eu vou provar que sou forte. Não preciso de ninguém, nem de Deus. Noé estava deitado, entediado, observando o teto branco do hospital. O som do monitor cardíaco era um lembrete irritante da sua condição. Ele suspirou alto, deixando o ar escapar, como quem já desistiu de lutar. Foi então que uma mulher de uniforme branco entrou no quarto, trazendo uma energia diferente. Ela carregava um sorriso tranquilo e um olhar que parecia enxergar além do físico. Bom dia, Noé. Como está se sentindo hoje? Perguntou a enfermeira Clara, enquanto ajustava o soro. Sua voz era suave, mas firme, como se estivesse acostumada a lidar com situações delicadas. Noé não respondeu de imediato. Em vez disso, murmurou com amargura. Como eu sempre me sinto preso aqui. Clara não perdeu o sorriso, mas percebeu o peso naquelas palavras. Sabe, já conheci muitos meninos fortes aqui, e todos eles tinham algo em comum. Não desistiam, mesmo quando parecia impossível. Não sou forte, rebateu Noé, encarando o teto. Se eu fosse, não estaria aqui. Clara se aproximou, abaixando-se para ficar à altura dele. Você já ouviu falar da história de Noé? A pergunta o fez franzir a testa. Noé? Quem é ele? Outro garoto doente como eu? Clara riu baixinho. Não exatamente. Ele é um homem da Bíblia. Teve que enfrentar uma tempestade tão grande que parecia impossível de sobreviver. Mas ele confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Noé virou o rosto, agora intrigado. E o que aconteceu com ele? Clara olhou para ele com paciência. Por que não descobre por si mesmo? Aqui. Ela tirou uma pequena Bíblia do bolso e a colocou na mesa ao lado dele. Leia essa história. Talvez você veja que não está tão sozinho quanto pensa. Noé observou o livro com desconfiança, mas algo em sua expressão suavizou. Tá, vou pensar. Minutos depois, a mãe de Noé entrou no quarto, trazendo uma sacola com roupas limpas. Ela parou ao ver Clara ao lado do filho. Ah, oi. Clara, Noé, ele está bem? Perguntou, olhando desconfiada para a enfermeira. Está assim, só está um pouco desanimado. Achei que uma boa história pudesse ajudar. A mãe olhou para a Bíblia na mesa e sua expressão endureceu. Não deixe ele se encher de ideias, Clara. Não sei como isso pode ajudar agora. Clara permaneceu calma, mas sua voz ganhou firmeza. Não custa nada tentar um pouco de esperança, Dona Lúcia. Às vezes, é o que uma criança precisa para seguir em frente. Lúcia balançou a cabeça visivelmente desconfortável. Esperança não paga contas nem cura ninguém. O que ele precisa é de remédios. Clara olhou para Noé, que observava a troca com atenção, e respondeu suavemente. Remédios curam o corpo, mas a esperança ajuda o coração. Pense nisso. Sem esperar por resposta, ela se levantou, deixando o quarto com um aceno breve. Lúcia suspirou pesadamente e se sentou ao lado do filho. Não ligue para isso, Noé. É só um livro, não vai te ajudar em nada. Ele olhou para a Bíblia novamente, ainda pensando nas palavras de Clara. E se ela estiver certa? Perguntou quase num sussurro. A mãe balançou a cabeça sem saber o que responder. Noé pegou o livro e o abriu devagar. Algo naquela história parecia chamar por ele, e ele decidiu descobrir o que era. Noé segurava a pequena Bíblia nas mãos, os dedos correndo pelas bordas gastas da capa. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo bip ritmado da máquina de monitoramento. Ele olhou para o livro como se fosse um objeto estranho, algo que não deveria estar ali. Por que ela me deu isso? Como se um livro fosse mudar alguma coisa. Murmurou, jogando-o de lado. Mas mesmo depois de virá-lo de costas, não conseguia parar de pensar nas palavras da enfermeira Clara. Talvez você veja que não está tão sozinho quanto pensa.
A curiosidade foi mais forte. Ele pegou o livro de volta, abriu-o com certa hesitação e procurou pelo índice até encontrar Gênesis. Seus olhos percorreram as linhas sobre Noé e a arca e algo o intrigou. Ele construiu um barco gigante para salvar a família e os animais, enquanto todo o resto do mundo foi destruído. Ele franziu a testa, relendo algumas partes, e Deus falou com ele. Como assim? Será que ele se importa com gente como eu? Ele nem me ouve. Quando a mãe entrou no quarto com um copo de suco, encontrou Noé lendo. Ela parou na porta por um momento, observando antes de perguntar: "O que você está fazendo com isso?" Noé levantou os olhos um pouco envergonhado. "Só lendo a história que a Clara falou." A mãe suspirou, deixando o copo na mesa. "Não perca tempo com isso, filho. É só uma distração, não significa nada." Ele fechou o livro com um baque, encarando-a. "Se não significa nada, por que você se importa?" Ela não respondeu, apenas saiu do quarto. O pai, sentado na sala ao lado, ouviu a conversa, mas permaneceu em silêncio. Era sempre assim. Ele parecia estar presente fisicamente, mas raramente se envolvia nas discussões. Noé percebeu o padrão e sentiu o peso de estar sozinho, mesmo cercado por pessoas. O vazio crescia dentro dele, mas agora havia uma faísca de curiosidade e talvez de algo mais para preencher o espaço. Na manhã seguinte, ainda impactado pela história de Noé e sua força durante o dilúvio, Noé tomou uma decisão. Se aquele Noé conseguiu sobreviver a uma tempestade, eu também consigo. Sem avisar ninguém, ele levantou-se da cama e começou a andar pelo quarto, ignorando os sinais de fraqueza no corpo. Eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Cada passo era uma vitória, mas também um risco. Ele se forçou a respirar fundo, mesmo quando sentiu o peito apertar. Eu consigo, repetiu para si mesmo. De repente o mundo começou a girar. O ar parecia ter desaparecido do quarto. Ele agarrou o encosto da cadeira, tentando manter o equilíbrio, mas não conseguiu. A visão ficou turva, e ele caiu no chão com um baque surdo. Sua mãe correu para o quarto ao ouvir o barulho, gritando por ajuda enquanto o pai entrava às pressas, finalmente rompendo seu silêncio. "Chame a enfermeira rápido!" A correria se seguiu, e Noé sentiu a familiar sensação de incapacidade, a raiva queimando enquanto sua consciência oscilava. Quando finalmente estabilizaram sua respiração, Noé estava de volta à cama, com Clara ao lado. "Você tentou ser um herói, não é?" disse ela, com um tom gentil, mas firme. Ele não respondeu, desviando o olhar. Clara se inclinou para ele e sussurrou: "Sabe, até Noé precisou de ajuda para construir a arca. Ele não fez tudo sozinho." Noé fechou os olhos, deixando que uma única lágrima escorresse. "Talvez eu não seja tão forte assim." O quarto estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelo brilho frio da máquina de monitoramento ao lado da cama. Noé, cansado e frustrado, olhava fixamente para as paredes brancas. Tudo parecia vazio, sem vida. Clara entrou com passos silenciosos, carregando um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Como está o meu guerreiro hoje?" perguntou ela, enquanto ajustava o travesseiro dele. Noé bufou, sem esconder a irritação. "Não sou guerreiro nenhum, Clara. Nem consigo andar sem cair." Clara puxou uma cadeira para se sentar ao lado dele, seus olhos cheios de compreensão. "Você sabia que até os guerreiros mais fortes têm dias ruins? E sabe o que eles fazem nesses dias?" Noé virou o rosto, tentando esconder a curiosidade. "O quê?" murmurou quase contra sua vontade. Clara inclinou-se para mais perto e disse suavemente: "Eles pedem ajuda. Até Noé, aquele da Bíblia, teve que confiar em algo maior. Você já tentou falar com Deus, Noé? Mesmo que esteja com raiva ou confuso." Noé deu uma risada seca, sarcástica.
Por que eu faria isso? Ele nem liga para mim, nunca respondeu nada do que perguntei. Clara não recuou. Em vez disso, colocou a mão no ombro dele. Você não precisa saber o que dizer, apenas fale. Deus já sabe o que está no seu coração, mesmo antes de você dizer. Noé desviou o olhar, desconcertado. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo havia algo na voz de Clara que o fazia querer acreditar. Ele não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, o silêncio do hospital parecia mais pesado que o normal. Noé encarava o teto, a pequena Bíblia ainda aberta na mesa ao lado. Ele tentou, de alguma forma, juntar os pensamentos. Se você realmente está aí, me mostre algo, gritou em sua mente com uma intensidade que o fez apertar os punhos. A raiva e a frustração se misturaram, criando um nó na garganta. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu estou sozinho, não estou? Sempre estive. Sussurrou, antes de fechar os olhos e deixar que as lágrimas caíssem. Em meio ao choro, adormeceu. Noé começou a sonhar. Ele estava em um pequeno barco, balançando violentamente em águas escuras e revoltas. As ondas eram enormes, ameaçadoras, e o som do vento era ensurdecedor. Ele sentiu o coração disparar, o medo o consumindo. Alguém me ajuda, gritou, mas sua voz parecia desaparecer na tempestade. Foi então que ele viu uma luz ao longe, brilhando através da escuridão como um farol. A luz era quente, acolhedora, e de alguma forma fez com que ele se sentisse seguro. A tempestade parecia menos assustadora. Ele olhou para a luz e sentiu uma paz inexplicável, algo que nunca havia sentido antes. Ao acordar, Noé ainda estava com a sensação daquela paz. Ele olhou ao redor do quarto, percebendo que a escuridão agora parecia menos sufocante. Foi só um sonho, disse a si mesmo, mas não conseguia ignorar o calor no peito. Havia algo diferente nele, uma semente plantada. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez não estivesse tão sozinho quanto pensava. Será que era isso que a Clara queria dizer? Pensou, enquanto a luz do amanhecer invadia o quarto, trazendo uma nova esperança. Noé acordou naquela manhã diferente. Não era apenas o corpo que parecia mais leve, mas algo dentro dele, como se o peso invisível que carregava há anos tivesse se dissolvido. Ele olhou para o teto e lembrou-se do sonho. A tempestade, o barco, a luz. Tudo parecia tão real. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o calor daquela paz novamente. Quando Clara entrou no quarto com seu sorriso de sempre, Noé estava sentado na cama, algo raro nos últimos dias. Bom dia, Clara, disse ele com um tom surpreendentemente tranquilo. Clara parou no meio do passo, analisando-o com curiosidade. Bom dia, Noé. Vejo que hoje o humor está melhor. Ele assentiu, com um pequeno sorriso. Acho que sim. Eu tive um sonho. Estranho, mas... bom, de certa forma. Ela sentou-se ao lado dele, encorajando-o a continuar. Noé explicou sobre o barco, as águas furiosas e a luz ao longe. Parecia que a luz estava me chamando, sabe? Como se dissesse que tudo ia ficar bem, mesmo com a tempestade. Clara sorriu, emocionada. Essa luz, Noé, pode ser a resposta que você pediu. Deus sempre encontra um jeito de falar conosco. Talvez ele esteja dizendo que você nunca esteve sozinho. Mais tarde, durante a visita dos pais, Noé contou o mesmo sonho com a mesma emoção. Acho que foi Deus falando comigo, mãe, disse ele, os olhos brilhando de esperança. Mas a reação foi bem diferente. Lúcia olhou para o filho com uma expressão cansada, quase impaciente. Foi só um sonho, Noé. Não se engane. O menino encolheu os ombros, tentando não deixar as palavras dela o atingirem, mas seu sorriso diminuiu. O pai, sentado no canto do quarto,
levantou os olhos do celular por um momento, mas não disse nada. O silêncio dele foi tão cortante quanto as palavras da mãe. Clara, que estava ajustando o monitor ao lado, ouviu a conversa e sentiu o peso do ceticismo na sala. Depois que os pais se prepararam para sair, ela o chamou de lado. "Posso sugerir algo?" perguntou, segurando uma pequena Bíblia nas mãos. Lúcia a olhou, desconfiada, mas curiosa. "O que é isso?" Clara sorriu, estendendo o livro. "Uma Bíblia? Acho que deveria dar uma chance. Leia Mateus 19:14. Talvez isso os ajude a entender o que Noé está sentindo." Lúcia hesitou, mas pegou o livro. "Obrigada, mas não prometo nada", respondeu com um tom frio. O pai, como de costume, não disse nada, mas deu uma olhada rápida no livro antes de seguirem para o corredor. À noite, na sala de espera do hospital, Lúcia segurava a Bíblia, passando os dedos pela capa como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. "Por que ela acha que isso vai ajudar?" murmurou para o marido, que estava sentado ao lado, mexendo no celular. Ele deu de ombros, sem tirar os olhos da tela. "Se não vai ajudar, também não vai machucar", respondeu, seco. Lúcia suspirou e abriu o livro. Procurou Mateus 19:14, e seus olhos percorreram as palavras: "Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas." Ela leu novamente, dessa vez em voz baixa. Um nó se formou na garganta de Lúcia. Ela pensou em todas as vezes que desacreditou do filho, rejeitando a esperança que ele tanto buscava. Fechou os olhos, sentindo um peso de culpa. "Nós o afastamos disso. Talvez tenhamos errado", disse, quebrando o silêncio. O marido olhou para ela, surpreso com a mudança em seu tom. Ela entregou o livro para ele, apontando o versículo. Ele leu em silêncio, franzindo a testa. "Nunca pensei nisso assim", admitiu, após alguns segundos. Naquela mesma noite, Lúcia e o marido decidiram procurar Clara. Eles a encontraram no corredor, terminando seu turno. Já estava quase indo embora do hospital. "Clara", chamou Lúcia com a voz mais suave do que de costume, porém com um certo receio. "Acho que precisamos entender melhor", disse ela, apontando para a Bíblia na mão. Clara sorriu, com um brilho nos olhos. "Bem, o primeiro passo é acreditar que as coisas podem mudar. Talvez seja a hora de vocês darem uma chance ao que Noé já começou a sentir." Os dois pais trocaram olhares, ainda incertos, mas algo em seus corações já não era o mesmo. Clara disse sem pensar: "Eu estou saindo agora e vou passar na igreja que faço parte. Querem vir comigo? É rápido e o Noé não vai nem sentir a falta de você. Posso pedir para uma enfermeira ficar de olho nele?" Os pais de Noé hesitaram, mas aceitaram a proposta. Eles já não sabiam mais o que fazer, apenas escutar aquela mulher na sua frente, que falava palavras que tocavam seus corações. A noite estava fresca e a luz amarelada dos postes iluminava as ruas de Vila Prudente, enquanto Clara guiava os pais de Noé até sua igreja. O silêncio no carro era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do motor e pelo farfalhar do vento nas janelas semi-abertas. Lúcia segurava a Bíblia que Clara lhe entregara no dia anterior, suas mãos trêmulas traindo o nervosismo. "Você tem certeza disso?" perguntou ela, lançando um olhar ao marido. Ele, mais uma vez, estava introspectivo, mas finalmente respondeu: "Se há uma chance de ajudar o Noé, precisamos tentar." Clara estacionou em frente a um pequeno templo de fachada simples. Não havia nada grandioso ali, apenas uma cruz iluminada no alto e portas abertas que pareciam convidar os hesitantes a entrar. O som de um cântico suave escapava do interior, preenchendo o ar com uma serenidade inesperada. "É aqui", disse Clara, saindo do carro e segurando a porta para eles. Lúcia hesitou por um momento, mas respirou fundo e desceu. O marido a seguiu, com passos firmes.
embora seu rosto demonstrasse uma mistura de curiosidade e resistência, ao entrarem, foram recebidos por sorrisos calorosos e um ambiente acolhedor. O interior era modesto, com bancos de madeira e um púlpito simples, mas havia algo ali. Uma energia palpável, quase tangível. Clara indicou um banco próximo à frente e sentou-se ao lado deles. A música terminou e um homem subiu ao púlpito cumprimentando a congregação com um tom sereno e cheio de autoridade. Boa noite, irmãos. Hoje quero falar sobre confiar em Deus, mesmo nas tempestades, porque às vezes é no meio do caos que encontramos o maior presente. Lúcia ergueu a cabeça ao ouvir a palavra tempestade. Não pôde evitar pensar no sonho de Noé, na maneira como ele descrevera aquela luz em meio às águas violentas. O pastor continuou: muitos de nós achamos que estamos sozinhos em nossas batalhas, que Deus nos abandonou, mas a verdade é que Ele nunca nos deixa. Ele está ali, segurando nossa mão, mesmo quando não conseguimos enxergar. O marido de Lúcia cruzou os braços, mas ela notou que sua expressão começava a suavizar. Quando o pastor convidou todos a orarem, Lúcia sentiu um peso no peito, como se algo estivesse pressionando sua alma. As palavras de Noé ecoaram em sua mente. Acho que foi Deus falando comigo, mãe. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez estivesse errada em descartar os sentimentos do filho. Seus olhos se encheram de lágrimas e, sem perceber, ela começou a murmurar uma oração. Deus, se você está aí, por favor, me ajude a entender. Me ajude a ser melhor para o Noé. Me perdoe por não acreditar. Ao lado dela, o marido, que sempre parecia impenetrável, estava com a cabeça baixa, os lábios movendo-se silenciosamente. Quando levantou o rosto, havia algo diferente em seus olhos, um brilho que Lúcia não via há muito tempo. Ele segurou a mão dela, apertando-a com força. Talvez seja a hora de mudarmos, sussurrou ele quase inaudível, mas com um peso que Lúcia sentiu profundamente. Clara, que estava ao lado deles, sorriu discretamente, percebendo a transformação que começava a acontecer. Quando a oração terminou, Lúcia sentiu como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Ao sair da igreja, o ar fresco parecia mais puro, mais leve. No caminho de volta ao hospital, ela olhou para o marido que finalmente falou com firmeza. Amanhã, vamos mostrar ao Noé que acreditamos nele, não só na saúde dele, mas no que ele sente. Vamos ser os pais que ele merece. Lúcia assentiu, sentindo que pela primeira vez em muito tempo estavam finalmente caminhando na mesma direção. A primeira manhã após a visita à igreja foi diferente. A claridade do sol invadia o quarto do hospital, e Noé acordou ao som de vozes familiares. Ele abriu os olhos e viu os pais sentados ao lado de sua cama, segurando suas mãos. Lúcia tinha um sorriso tímido no rosto, mas havia algo mais em sua expressão. Um brilho de esperança que ele não via há muito tempo. Bom dia, campeão, disse o pai, a voz baixa, mas calorosa. Noé piscou confuso. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Queríamos tentar algo novo, respondeu Lúcia, trocando um olhar com o marido. Se você quiser, podemos orar juntos. Noé olhou para ele surpreso, mas não havia sarcasmo nem dúvida em suas palavras, apenas sinceridade. Vocês querem orar comigo? Perguntou a voz embargada. A mãe assentiu, segurando sua mão com mais firmeza. Sim, filho, achamos que era hora de tentarmos confiar também. Os três fecharam os olhos e Lúcia começou a oração com uma voz trêmula, mas cheia de emoção. Deus, obrigada por nos dar o Noé. Ele nos mostrou a força que nem sabíamos que tínhamos. Ajude-nos a sermos melhores pais para ele e, por favor, continue ao nosso lado, porque agora sabemos que não estamos sozinhos. Noé sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando abriram os olhos, havia uma sensação de paz
que preenchia o quarto, tão palpável quanto o calor do sol que entrava pela janela. A partir daquele dia, a oração se tornou uma parte da rotina. Cada manhã, antes mesmo do café, eles se reuniam, unindo as mãos e agradecendo. Noé começou a sentir algo diferente em seu corpo. A respiração parecia mais fácil, os pulmões menos apertados. Ele ainda tinha crises leves, mas a intensidade diminuía, e o medo constante que o acompanhava começava a desaparecer. Noé comentou isso durante uma oração. Obrigado, Deus, por estar me ajudando. Eu sabia que o Senhor não tinha me abandonado. Os pais de Noé o olhavam com admiração. A força daquele menino, que por tanto tempo eles não haviam compreendido, agora parecia clara como o dia. Nós sabíamos tão pouco, filho, disse Lúcia, segurando o rosto dele entre as mãos. Você nos ensinou mais do que imaginávamos, não só sobre fé, mas sobre acreditar que as coisas podem mudar. O pai, normalmente reservado, acrescentou com a voz rouca: E você nos fez acreditar também, filho. Estamos juntos nessa. Noé começou a notar pequenos milagres. Ele passou dias inteiros sem crises, algo que antes parecia impossível. Sentia energia suficiente para andar pelo corredor do hospital, sorrindo para os outros pacientes e até ajudando Clara em pequenas tarefas, como entregar revistas. Os médicos começaram a comentar sobre sua recuperação. Seu progresso é impressionante, não é? Continuamos monitorando, mas parece que sua força está voltando, disse o pneumologista, com uma mistura de surpresa e alegria. Quando completou 2 semanas sem crises significativas, algo que antes parecia inalcançável, Noé estava radiante. Ele puxou Clara para um canto no hospital, a empolgação transbordando. Clara, eu consegui. Deus realmente está comigo. Eu sabia que Ele não ia me deixar sozinho. Clara sorriu emocionada, segurando o ombro dele. Eu sempre soube que você tinha uma força especial, Noé. Agora, você sabe de onde ela vem. Cada dia era uma pequena vitória, e as noites se tornaram mais leves. A família, antes desgastada pelas lutas diárias, agora parecia unida por algo maior. Eles não tinham todas as respostas, mas encontraram força em algo que nunca haviam experimentado antes: fé. E essa fé parecia iluminar cada passo, como a luz que Noé vira em seu sonho, guiando-o através do dilúvio. O sol brilhava intensamente no céu de Vila Prudente naquela manhã especial. Noé olhava pela janela do hospital, sentindo o calor atravessar o vidro e alcançar sua pele. Era como um abraço do mundo lá fora, que ele mal podia esperar para reencontrar. Depois de meses entre idas e vindas, o momento havia finalmente chegado. Você está pronto para ir para casa, Noé? Disse o médico com um sorriso satisfeito. O menino não conseguia conter a alegria. Eu sabia que esse dia ia chegar. Na saída do hospital, ele insistiu em encontrar Clara. Não posso ir sem me despedir dela, declarou com convicção. A enfermeira apareceu no corredor, carregando prontuários, e ao vê-lo, seu rosto se iluminou. Meu pequeno guerreiro, é hoje, não é? Noé correu até ela, ignorando o olhar vigilante da mãe, e a abraçou com força. Clara, obrigado por tudo. Você me apresentou ao meu melhor amigo, Deus. Clara segurou as lágrimas enquanto acariciava os cabelos dele. Foi você quem abriu o coração, Noé. Eu só mostrei o caminho. O pai de Noé, que costumava ser contido, se aproximou e apertou a mão de Clara com firmeza. Obrigado por tudo. Você não só ajudou nosso filho, mas a nós também. Lucia abraçou Clara, algo que antes pareceria impensável. Você nos deu esperança quando nós não tínhamos mais. Nunca esqueceremos isso, disse ela, com a voz embargada. Clara apenas sorriu, como se as palavras não fossem necessárias. Agora vocês têm tudo o que precisam. Sigam em frente juntos, sempre olhando para a luz. Ao chegar em casa, Noé se deparou com um ambiente que parecia novo.
mesmo sendo o mesmo lugar de sempre. Mas o peso que antes pairava no ar havia desaparecido. A casa estava cheia de risos, orações e momentos de gratidão. Cada refeição começava com mãos unidas e cada noite terminava com palavras de agradecimento. Lúcia, que outrora rejeitava qualquer sinal de fé, agora liderava as orações com um fervor sincero. Deus, obrigado por nos dar uma segunda chance. Ajude-nos a honrar essa bênção todos os dias. Noé sentia que sua vida tinha um novo propósito. Durante uma dessas manhãs em família, ele olhou para os pais e declarou: quando eu crescer, quero ajudar outras crianças como a Clara me ajudou. Quero que elas saibam que nunca estão sozinhas, mesmo quando tudo parece perdido. Lúcia e o pai se entreolharam emocionados. Você já nos ajudou mais do que imagina, filho, disse o pai, colocando a mão no ombro dele. E tenho certeza de que vai ajudar muitas outras pessoas. Certa tarde, enquanto caminhava pelo bairro, Noé parou no parque onde as crianças jogavam futebol. Ele sorriu, lembrando-se de como desejava estar ali tempos atrás. Agora, sentia que não precisava mais provar nada a ninguém. Ele se sentou em um banco, fechou os olhos e voltou ao sonho que o havia guiado, o barco no dilúvio, as ondas altas e aquela luz que brilhava no horizonte. Ele percebeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, aquela luz estava sempre ali, esperando para guiá-lo. Ele apenas precisava confiar. Um arco-íris se formou após uma breve garoa. Mesmo nas tempestades mais difíceis, Deus nunca me deixou sozinho, pensou ele, com um sorriso que irradiava gratidão e esperança. Ele sabia que dali em diante sua vida seria guiada por essa luz e que ele nunca pararia de espalhá-la por onde passasse. Afinal, a maior vitória de Noé não foi apenas sobreviver ao dilúvio, mas aprender a viver com fé, amor e propósito.